com muito assunto. Vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não por vista, que está lá no versículo de número 7. Louvado seja Deus. Mas o texto começa falando assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, casa aqui é o nosso corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. Louvado seja Deus. O Senhor nos deu, irmãos, um corpo limitado, temporário, enquanto estivermos aqui nesse mundo, um corpo que a morte vai, infelizmente, né, ou felizmente podemos dizer assim, que através do pecado entrou a morte, mas o Senhor não deixou nós na morte, pelo contrário, através de Jesus, nosso Salvador, nós temos vida. Nos deu uma segunda chance. Louvado seja Deus. E essa segunda chance fala justamente dessa nova casa, esse tabernáculo que haveremos de receber, como diz a palavra. Lá em 1 Tessalonicenses fala de que havemos de ser transformados. Louvado seja Deus. Atenção para cá, vocês. Começou agora o ensino, daqui a pouco a gente para, não vai demorar não. Ele deu-nos uma segunda chance, porque Jesus não chegou a dizer assim, quando foi ressuscitar a Lázaro: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, tornará a viver. Quando ele fala que tornaremos a viver, é que, ao tornarmos a viver, não mais com este corpo, mas um corpo que nesse texto está dizendo, temos de Deus essa casa terrestre, mas esperamos receber uma outra, não feita por mãos de homens, mas dada por Deus. E diz mais, louvado seja Deus, por isso também gememos. Claro, nós também servimos a Deus e também sentimos, e também passamos por aflições. Alguém já chegou diante de você e disse: por que você diz que é crente e passa por tanta dificuldade? Crente não é para passar por isso, crente não é para passar por aquilo, crente não é para ficar doente, crente não é para ter problema. O texto diz que nós também gememos. Toda alma geme, até nós que temos a esperança, mas aguardamos um dia não mais gemer, aguardamos um dia não mais sofrer. Por este motivo, texto básico que eu peguei, que é o verso de número 7, louvado seja Deus, aleluia, andamos por fé e não por vista. Foi o homem quem te deu a fé? Não. Você comprou a fé, você pagou por ela, herdou dos vossos pais? Não. A fé é dada pelo Espírito de Deus, mediante nós ouvimos a palavra. A palavra de Deus diz que Ele nos deu, louvado seja Deus, a fé viva, a fé eficaz. Ele nos deu em nossos corações, derramou em nossos corações essa fé, que não pode murchar. Então, quando o texto continua a dizer, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Nós aguardamos a habitação que é no céu. Para onde é que vai os salvos? Para o céu. Aonde é que vem o nosso socorro? Do céu. Quem subiu ao céu? Jesus. Quem disse que iríamos para lá? Ele disse que onde ele estaria, nós também estaríamos com ele. Então nós estamos aqui, e muitos de nós passamos por muitas aflições, e muitos de nós, você talvez não ficaria admirado, não é para ficar abismado, o irmão, a irmã, tão fiel a Deus, tão frequente nos cultos, e está com câncer, e está com essa doença, e alguém católico lá, quando vai falar, ele fala não sei quantas vezes o nome de Maria, né, para poder falar. É besteira isso, não é? Como se fosse algo que, irmãos, nós que aqui estamos, não importa de que maneira vamos sair deste mundo, o que importa é que vamos entrar nas mansões celestiais, porque um crente não vai ficar doente, porque um crente não vai adquirir uma enfermidade que
alguém possa dizer, porque alguém vai dizer, mas não é crente, e daí? Se fosse assim os nossos irmãos do passado, mas não é crente, estão morrendo degolado, não é crente, está sendo queimado, não é crente, foi cortado, Herodes mandou matar Tiago, não é crente, está preso numa prisão. Andamos por fé e não por vista, e esta fé quem nos deu foi Ele. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, aumenta-nos a fé, porque é Ele que nos deu esta fé, para caminharmos sem ver, mas crendo que haveremos de ver, sem enxergar no sentido físico, mas crendo que haveremos de contemplar, porque andemos por fé e não por vista. Quem anda pela vista, está vendo agora. Nós nunca vimos Deus, eu nunca vi Jesus, você já viu? Você já viu o céu? Não viu. Você precisa de algo para crer? Não preciso, porque o Senhor falou para Tomé, felizes que nunca me viram, mas vão crer em mim. Nós não precisamos de nada material para crer, nós não precisamos de, Senhor nos mostra o céu para poder nós crer. Não, o testemunho dele é verdadeiro, de Jesus. Quem subiu ao céu foi Ele, quem desceu, quem subiu foi Ele, e o testemunho dele é verdadeiro. Eu creio no que Ele falou, isso é suficiente para mim. Tem alguém que fica dizendo, Senhor, se tu me mostrar o céu, Jesus certa vez disse para os fariseus, eles pediam sinais, eles não darei outro sinal a vocês. O sinal que eu vou dar é o do profeta Jonas. Os ninivitas creram no que Jonas pregou. Jonas não pregou muitas palavras. Jonas só disse, daqui a 40 dias Nínive será queimada. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi andando e falando isso. E o povo creram. E Jesus está aqui, quem é maior do que Jonas, e vocês não estão crendo. Então andamos por fé. Agora esta fé, irmãos, ela tem que estar posta em quem realmente funciona, Jesus. Antigamente nós colocávamos nossa fé no ídolo lá, acreditávamos, e eu digo que muitos de nós faziam muito mais do que fazemos hoje para eles. Depois que nós viemos para a verdade, nós começamos a relaxar. Quando nós estávamos lá, nós andávamos caminho, não sei quantos dias, muitos carregaram pedra na cabeça, carregaram sofrendo. Isso não é necessário, porque isso não serve para nada, mas quero dizer que nós fazíamos muito mais do que fazemos hoje para Jesus. Continuando no texto, nós gememos, nós sentimos, nós somos muitos dias angustiados, mas nós temos uma esperança, há uma fé dentro de nós que ninguém tira, há algo que Ele nos deu que ninguém rouba, há algo dentro de nós que não é dado pelo homem, há algo dentro de nós que é certeza, que é convicção, que é segurança. A âncora da alma é a fé, aleluia, em Deus, no seu Filho Jesus que veio para nos salvar. Alguém olha para nós e diz, olha, um bocado de besta, como diz o cearense. O que é que tem aí dentro? O que é que eles fazem? O que é que eles ganham com isso? Perde o seu tempo, deixa de fazer isso, fazer aquilo. Não tem a fé que nós temos. Não acredita em quem nós acreditamos, que o que Ele tem é muito mais do que eles podem ver aqui na terra. O que Jesus tem para nós, irmão, é muito maior, é muito mais elevado, é muito mais grande, aleluia. Nós não seremos como aqui que estamos aqui com defeitos, nós não estaremos lá no céu com a idade avançada, nós não estaremos lá no céu doente, lá no céu nós vamos ser como os anjos. Então, olha o que o Senhor nos dá ao sairmos desse tabernáculo, que se deteriora, que apodrece, que vira pó, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo dizendo, que muitos cuidam do corpo com muito cuidado, em vez de cuidar muito mais da alma. Cuide do corpo, um tabernáculo que vai se desfazer, mas vamos cuidar do corpo espiritual, vamos cuidar desse corpo que aqui o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo, vamos receber um corpo não corruptível, um corpo que não sofre, um corpo que não sente dor, um corpo que não sente angústia. Vamos receber esse corpo de Jesus. Agora, é preciso andar por fé. Se nós não andarmos por fé, alguém chega até nós e diz alguma coisa, nós já paramos de crer. Estão dizendo outra coisa aí, eu não estou acreditando mais. Mas vamos acreditar no que foi que Jesus falou. Jesus falou e o que Ele falou é a verdade. Aí diz mais, portanto, estando vestido, não fomos achados nu. Se estamos vestidos, quando o Senhor vier, não nos vai achar nu. Ou seja, o nosso espírito já tem uma casa.
O nosso espírito já tem uma morada. Não vai ficar no inferno, como disse lá no Salmo. O Senhor não permitirá que os seus justos fiquem no Hades ou no inferno. Pelo contrário, vai nos tirar, quando ele fala inferno, Hades ali, falar sobre a sepultura, vai nos ressuscitar, vai nos dar um corpo glorioso, vai nos dar umas vestes novas. Para muitos isso é loucura, para muitos isso é uma coisa que alguém está dizendo como se fosse alguém. Quem falou isso foi ele, e a palavra dele é a verdade. Então andamos por fé. E parece loucura, para muitos é loucura, mas eu creio que é muito mais loucura não acreditar no que está escrito na palavra. É uma cegueira, é uma coisa de alguém que não tem noção do que vai acontecer depois que sai daqui, porque depois que o homem sai da terra, não tem mais o que ele fazer em relação à vida dele. O que ele fez aqui, o que ele plantou, é o que ele vai colher. Então, meus amados, permaneçam andando pela fé. Louvado seja Deus. Vamos ler uma referência bíblica aqui, irmãos? Vamos lá, Romanos 10, verso 17. Os irmãos puderem achar aí, eu não vou procurar, que essa Bíblia aqui a gente procura, ela fecha e depois para achar, demora. Acha aí alguém? Aí eu repito aqui. Vê se eu acho nessa aqui, que essa aqui é mais fácil de abrir. De sorte que a fé salvífica, a fé verdadeira, é pelo ouvir o que? A verdade, a palavra de Deus. Um dia alguém falou para nós de Jesus, e nós passamos a crer, e nós passamos a enxergar diferente da visão que nós tínhamos no passado. A fé pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus, nós somos informados de algo que nós não estamos vendo. E é preciso de fé. Sem fé não há como agradar a Deus. Sem fé não tem como acreditar nas coisas eternas, porque está distante de nós. Sem fé não tem como acreditar que Jesus virá um dia. Sem fé não tem como acreditar isso. A palavra nos chama a atenção quando nós ouvimos a pregação. A fé vai aumentando. A fé é pelo ouvir a palavra. Eita, a palavra de Deus falou isso, eu creio. Alguém disse, falou, mas eu não acredito, porque aí foi o homem que escreveu. Aí eu falo que nem um irmão certa vez falou para alguém. Tem vez que tem que dar resposta um pouco assim também, né? Alguém chega para zombar das coisas, né? Paulo certa vez chegou para um homem que estava atrapalhando na pregação dele, Paulo pregando para um homem lá, o procônsul, né? E aí o Elimas, né? Atrapalhando na pregação de Paulo, para o homem não acreditar. E Paulo disse para aquele homem, filho do diabo, ficarás cego, por alguns dias, até que tu saiba e compreenda que Deus é Deus. O homem ficou cego na hora. E aí o irmão estava pregando, louvado seja Deus, porque pela fé, e dizendo, eu não acredito no que você está dizendo aí não, porque foi escrito pelo homem. Aí ele disse, pois é, você acha que Deus iria usar um jumento para falar conosco, nós não entendemos a linguagem dele? Ou tu entende? Tu é jumento, é? Porque para entender a linguagem dos animais tem que ser animal, né? Então Deus jamais iria usar um animal para falar conosco que não tem raciocínio. Deus usou o homem, Jesus veio como homem, viveu como homem, para nos fazer entender as coisas que não é daqui, as coisas que é de lá, que não tem como servir a Deus se não for por fé. Nós estamos andando todo dia acreditando no dia do Senhor, no dia em que vamos morar com Ele, e alguém diz loucura, mas loucura é muito mais loucura não acreditar, porque não sabem para onde vão, vivem em uma escuridão, não tem paz as pessoas que não têm Jesus, porque não tem luz, e quem não tem luz, irmão, está em trevas. A afeição de alguém nas trevas, irmãos, automaticamente quando ela está na escuridão, se alguém estiver andando à noite, a afeição dela é diferente. A noite nos traz um medo. Você vê a pessoa andando na noite, ela é meio insegura. Mas na luz do dia, tranquilo. As pessoas sem a luz, irmãos, a sua face já mostra que ela não está na luz. Mas a pessoa que está na luz, se nós andarmos na luz como é na luz está, nós temos paz, andamos em paz uns com os outros, temos o sangue de Jesus que nos purifica. Então, continua a dizer aqui para adiantar o texto. Então, o texto falou aí o quê? Em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Um dia alguém falou e nós cremos. E aceitamos a fé, a palavra pela fé. Mas foi o homem que escreveu, é claro que foi o homem que escreveu. E graças a Deus que Deus tem usado o homem na terra para falar com o homem,
não foi os anjos, porque os anjos desejaram pregar este evangelho, mas o Senhor disse: não, vocês não sabem o que é dor, vocês não sabem o que é você não sabe o que é sofrer, tem que ser o homem. E é exatamente isso, nós sabemos de onde Deus nos tirou, e quando nós vemos alguém lá sofrendo, nós sentimos por ela e dizemos: vamos falar de Jesus, porque Jesus pode mudar a sua vida. Continuando no texto aqui, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não é que nós queremos morrer agora. Ah, me leva agora, me mate, eu quero morrer. Não é também não é assim, né? Mas esperamos o dia que é o Senhor que sabe, o dia nosso. Aí diz mais: não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ô glória, no original hebraico está dizendo: para que o mortal seja engolido pela vida. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz: tragada foi a morte pela vitória. Irmão, nós estamos servindo a Deus, muitas vezes estamos até no culto triste, desanimados, vivendo meio triste, desanimado, porque é isso que o texto está dizendo, nós estamos nesse corpo. Mas não é por isso que vamos deixar de servir a Deus, porque o céu não é aqui. Se fosse, aí nós poderíamos questionar a Deus: mas o outro diz que o céu é aqui, nós estamos nessa tristeza. Não, não é aqui a nossa alegria completa. Não é aqui que vamos ser realizados. Não é aqui que as coisas tudo vai dar certo. Aqui pode dar errado, mas lá no céu não vai dar errado. Por isso sirva a Deus pela fé e não pela vista. Alguém chega para você e diz: você disse que você vê a Deus, você nunca nem viu Ele. Nunca vimos, mas vamos ver. Você disse que tem um céu, ninguém sabe como é lá. Eu não sei não, mas eu tenho informação pela palavra como é que é o lugar. É um lugar de vida, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de louvor, é um lugar de cânticos, é um local onde o Senhor é a luz, é um local onde veremos uns aos outros lá, lavados, remidos do sangue do Senhor. Mas as trevas, irmãos, lá é diferente. Diz também lá que o local lá é de tristeza, é de choro, lamento, ranger de dentes. E muitos vão para lá. Muito mais são os que se perdem do que os que se salvam. Continuando aqui, uma referência bíblica, Hebreus 11:1. Ah, esse texto é muito conhecido. Quem é que não conhece Hebreus 11, irmãos? A fé é o firme fundamento. Não tem como acreditar que Jesus é a pedra angular se nós não temos fé. Se nós não tivermos fé que Ele é, Jesus é apenas mais um no meio dos demais, como a religião faz. Jesus, para a religião predominante, é apenas mais um no meio, porque mais festejam-se os ídolos da terra, os apóstolos de Jesus, do que o próprio nome do Senhor Jesus. Mas para nós Jesus é único. Jesus é quem abriu o caminho para o céu, a ponte que estava quebrada, Ele pôs-se lá dizendo: eu sou a ponte, eu sou o caminho, eu ligo vocês ao Pai, e dou o Espírito Santo para que vocês compreendam a palavra que eu vos falo. Então nós queremos um dia chegar lá, e vamos chegar se permanecer no caminho. Louvado seja Deus. É desejo de cada um de nós chegar, então se esforça. Não deixe alguém roubar o que você tem, a tua coroa. Não deixe alguém semear na tua mente uma palavra do mal, porque o diabo está assim querendo semear para você não acreditar mais, para você desacreditar que o céu é real, para você desacreditar que existe vida eterna, para você acreditar que tudo que você está fazendo é perca de tempo. Mas o Senhor que te falou, fique no que Ele te falou. Eu falei Hebreus 11 e verso número 1, né, o firme fundamento, não é? Isso. Você viu lá o que os nossos irmãos do passado tiveram que fazer para segurar a fé? Olha esse texto depois. Olha o que está escrito em Hebreus que eles passaram. Diz a palavra de Deus: foram cerrados ao meio, enfrentaram cova de leões, foram mortos, maltratados, humilhados, despidos, envergonhados, brincaram com eles, fizeram pouco caso deles. Eles deixaram de crer? Ah, eu acho que essa fé não é verdadeira não, vou deixar um pouquinho aqui. Não, ficaram firmes e não abandonaram a fé, porque tinham certeza. Certeza é algo certo. Certeza é algo que, quando está na verdade em Deus, nós não deixamos, não trocamos, não negociamos. Uma coisa é você ter certeza em algo do homem, você pode abandonar e não ter muito prejuízo. Uma coisa é você ter certeza que o céu é real, que para ir para o céu é através de Jesus, que tem que continuar o caminho aqui com Ele, que tem que confiar nele, ficar nele, permanecer nele e abandonar. Aí é difícil, irmão.
Abandonar a certeza dessa, irmãos, é perder a eternidade dos céus. Aleluia. Continuando para a gente adiantarmos o texto aqui. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor no Espírito. O que é penhor, irmão? Garantia. Também nós estamos desanimados, fracos, o Espírito chega e diz: eu sou o teu penhor, a garantia. Ei, é verdadeiro o que ele falou, meu filho. O que ele falou é verdadeiro, fica firme. O Espírito Santo todo dia está nos ajudando, em nossas fraquezas, né? Quando a palavra de Deus diz, nós não sabemos pedir como convém, mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque Ele sabe, estamos em um corpo material, limitado, sentimos, sofremos, gememos, mas um dia não mais, mas um dia acabará tudo isto, mas um dia, irmãos, quando fecharmos os olhos aqui, abriremos na glória, nas mansões celestiais. Para os salvos, a morte não é como alguns pensam. A palavra de Deus diz que quando nós, segundo Jesus falou, quando o salvo em Cristo morre, já é levado pelos anjos, para o céu de Abraão. O corpo está lá, o corpo está lá dormindo. O corpo está dormindo no pó, esperando o dia da ressurreição. Mas o Espírito já está lá. Aleluia. Nós já estaremos lá, vendo a glória, contemplando lá no paraíso das maravilhas de Deus. Aleluia. Por isto, permaneçam firmes, porque diariamente não é poucos os que têm tombado, morrido. Não, muitas vezes, como alguns calculam, eu tenho muito tempo. Nós não sabemos, irmãos, o tempo que temos. Um amigo nosso aí, estava trabalhando um dia desse, novo, rapaz novo. Não ia em hospital, nunca tinha sentido nada. E qualquer momento nós somos desligados. Qualquer momento o Senhor vai pedir o Espírito. E o que é que nós temos preparado? Para isso vamos ficar na fé. Pode zombar de nós, pode nos criticar, e daí? Jesus morreu por mim, sofreu muito mais, e eu vou lá ligar para quem fala mal de mim, e eu vou lá ligar para quem zomba da minha fé. Não importa, é sinal que eu estou certo. E eu vou lá zombar, e eu vou lá deixar de acreditar em Deus, aonde chega alguns muitas vezes e diz: olha aqui, eu estou melhor do que você, tenho mais coisas que você, mas não tenho o que eu tenho lá com Ele. Não tenho o que nós temos lá com Ele, porque o que temos está guardado com Ele, para recebermos, porque o texto no final diz: haveremos de receber, no dia do grande tribunal de Cristo, haveremos de receber. Seja o bem ou seja o mal que fizemos, haveremos de receber. Não há ninguém sem recompensa. Terá os que terá recompensa boa, mas terá o que terá recompensa ruim. Aleluia. Então, irmãos, deixa eles fazerem o que quiserem aí, mas você faça o que você está acreditando na palavra. Outra referência bíblica, vamos lá, João 5,4. Aliás, não é João, é João, mas é primeiro livro de João, 5, verso 4. Vamos ver o que faz nós vencer tudo isso aí. O que é que nos faz vencer todas estas coisas que o inimigo chega até nós para nos tentar afastar do amor de Deus, nos tentar induzir por outros caminhos, caminho de prostituição, caminho de droga, caminho de farra, caminho de idolatria, caminho sem Deus, é muita coisa. O caminho sem Deus, irmão, tem muitas ofertas, né? Muitas ofertas, muitas bancas preparadas, muitas coisas disponíveis. A banca para o céu, irmão, é só uma, só Jesus, só o nomezinho lá escrito, é Jesus, o caminho, né? A outra é cheia de coisa, mas tudo não leva para o céu, tudo leva para outro lugar, não para o céu. Eu falei, leia aí, irmãos, agora, primeiro livro de João 5,4. O que é que nos faz vencer o mundo? Vê aí, estamos falando de fé, e isto é o que nos faz vencer o mundo. Leia, de acordo com o que está em João aí. Quem achou? Porque lá no livro de Apocalipse, pertinho lá. 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se eu e você nascemos de novo, nós vencemos. Só não vence quem não nasce de novo. Quem nasce de Deus, vence o mundo. E o que é que nos faz vencer o mundo? O que é o mundo, irmão? Aquilo que está diariamente, todo dia nos confrontando. Nós estamos caminhando nesse mundo, vivendo, mas todo dia temos confronto. Mas é o que nos faz vencer o mundo? A nossa fé.
É o mundo tentando nos envolver e nós vencendo pela fé. Porque o que nos espera é maior do que o que o mundo oferece. O mundo não tem nada de bom para nós em relação aos céus. Tudo que o mundo nos dá é temporário, passageiro e momentâneo. E tem mais, alguns que recebem, pouco tempo tem para curtir. Logo, tem que deixar. Mas o que ele nos dá é para nós desfrutar, ó, eternamente, 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 sem fim. Aleluia. Então, preserve a fé que foi dada. A fé que foi dada aos santos, como diz a palavra. A fé que foi dada uma vez aos santos. Aleluia. É lá em Gálatas, capítulo de número, eu não marquei aqui, mas é Gálatas, quando diz que, Efésios, né? Efésios. Efésios 6:16. Vamos lá para a gente vai terminar um pouco mais cedo. Efésios 6:16. Outro abra aí. Já pode ler se tiver encontrado. Vivemos por fé e não por vista. Eu não preciso ver Deus para crer. Eu não preciso ver o céu para acreditar. Eu não preciso que Ele me mostre anjo. Eu não preciso que Ele desça do céu. Não, Ele já fez tudo isso. Eu só tenho que crer no que Ele falou. Está aqui escrito. Quem achou aí Efésios 6:16? Breno? Soube, tomei devagar hoje? Com o qual? Estamos falando de fé, né, irmãos? Veja que em Hebreus diz que os nossos irmãos foram chamados de heróis da fé, venceram lá pela fé. Aí o nosso irmão aí, Paulo, um homem cheio de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, escreve isso aqui dizendo que devemos tomar o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Alguém que vai te dar, você já tem. É a minha convicção. Tem pessoas que facilmente cede, deixa de crer. Facilmente pula para o outro lado, facilmente mistura as coisas. Quem tem a fé genuína jamais mistura. Jamais serve a dois senhores. Porque não há como servir a dois senhores. Jamais ficará em dois caminhos. Jamais cocheará em dois pensamentos. Mas permanece firme no Senhor. Você crê em Deus? Eu creio, mas eu estou orando e até agora não veio. Ei, tem um local ali que resolve. Tem um benzedor, um rezador, um macumbeiro, um feiticeiro. Pois tá bom, é para o bem, eu vou buscar. Vá buscar o diabo, vá. Vá buscar Satanás. Deus te abandona. Porque se nós abandonarmos, Ele também nos deixa. Foi o conselho que o Davi falou a Salomão, seu filho. Se, meu filho, você deixar Ele vai te deixar para sempre. Você pode morrer, mas tem que morrer com Jesus. Pode morrer, pode tá lá, tá na mira da arma. Vai negar? Não, não nego. Mas eu vou morrer mesmo. Nós vamos morrer, irmão. Aí você vai, por medo da morte, você vai negar Jesus para sofrer uma morte eterna, de sofrimento eterno. A dor da morte é uma só. Pronto, desmaia, pronto, acabou, você escureceu tudo e você não vê mais o mundo. E vamos para Jesus. Tem gente que tem tanta morte, né, irmão? Tem tanta morte. A gente deve temer se for morrer sem Jesus. Aí o temor é grande. Mas, com Jesus nós vamos dormir. Dormir o corpo e o Espírito está com ele, aguardando o dia desse Espírito entrar num corpo que vai ressuscitar glorioso para irmos morar agora lá com ele no céu. Aleluia. Não ceda a fé. Então, e tem mais, tomando sobretudo o escudo da fé, para quê? Para apagar os dardos inflamados do diabo. Que dardos inflamados são esses? Os dardos que vêm para atingir. Inflamados, refere muitas vezes a incêndio, inflamável, né? É incêndio, né? Mas inflamado é que ele é dardos terríveis, mas o escudo da fé faz com que esses dardos não te alcancem. Você crê, você confia, você acredita, você espera. E o diabo lançando coisa, mas não entra na tua mente, não entra no teu coração, porque o escudo da fé está te protegendo, não penetra. Tem gente, irmãos, que ouviu uma coisa só que o diabo falou, e por esta coisa, pronto, ele se desviou. É porque ficou na minha mente o que fulano falou. Mas o que foi que ele falou? Uma mensagem do diabo. Fica na mente da pessoa. Para desacreditar do Deus que ela serve.
para deixar de acreditar nas promessas do Senhor. Ele abriu espaço. O diabo colocou algo dentro da mente, ele passou a não mais acreditar em milagre, não acreditar mais na vinda de Jesus, não acreditar mais que o Senhor é poderoso, não acreditar mais que é só por Jesus que entra no céu, não acreditar mais na palavra, ler a Bíblia, e será que isso é verdade? Será que está aqui, será que está certo? O diabo começa a colocar dúvida na leitura da palavra, na oração, será que Deus está ouvindo a minha oração? Começa a colocar dúvida, porque o diabo entrou na intimidade. Por isso, coloque sempre o escudo, para que os dados do diabo não penetrem, porque só apaga os dados inflamados do diabo, se tiver o escudo da fé. Vamos lá, irmãos, Hebreus 10, 22. Outro irmão, abra aí, Hebreus 10, 22. Acabou os copos, não tem água. Tá bom. 10 e 22. Quem achou pode ler. A gente vai já chegar ao menos ali a 8 e 40. Certeza de... Oh, glória a Deus. Chegamos com inteira certeza de fé, com o coração limpo, com o corpo lavado. O que está falando, irmão? De alguém regenerado, de alguém que foi achado, lavado, remido, e inteira certeza de fé. Eu acredito e ponto final. Ah, mas tem um Cristo acolá. Jesus falou que no último tempo vai chegar muitos falsos cristos, vai dizer, e vão dizer, ele está ali, ele está acolá. E Jesus disse, não saia do vosso lugar, permaneça na vossa posição, porque não será assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então tem gente acreditando em muitos espíritos enganadores, e a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam proliferado o número de espíritos enganadores na terra para enganar as pessoas. Não dá para admitir alguém com essa palavra deixar ser levado por enganos, não tem como. Mas cede, porque abre espaço. Vamos chegar com inteira certeza de fé, ele é real, ele é verdadeiro. Eu fico analisando, irmãos, nosso irmão do passado que não tinha uma Bíblia dessa, não tinha uma escrita dessa, não tinha um templo assim. Deus chegava e falava com eles, e aí alguém poderia chegar e dizer para eles, Deus falou, isso é loucura, foi um sonho, uma visão, isso aí é loucura da tua mente, falou. Eles acreditavam. Noé, Deus chegou para Noé e falou só uma única vez, faz uma arca assim, assim, as medidas essa. Ele acreditou e pronto. Deus não ficou toda hora falando com ele. Deus falava com Moisés do Monte Sinai, vai lá, o meu povo está sofrendo, você vai. Deus não ficou diretamente falando, vai, acredita. A fé capta logo que a mensagem veio e logo seguramos e aqui retenhamos firmes até o final. Louvado seja Deus. Abacuque 2 e 4, Abacuque é um pouco mais difícil de achar, mas volta aí Malaquias, aí para trás você acha, Malaquias, aí você volta mais atrás, Sofonias, você volta lá, próximo de Ageu, por aí, Abacuque 2 e 4, louvado, acho que é o meu justo viverá da fé, parece que é isso, não, 2 e 4, é? Eu acho que 2 e 4. 2 e 4. Diz que sua alma se incha, algumas traduções. Muitos se incham, a sua alma se incham. É prepotente, arrogante, dizendo, minha posição é essa, eu não acredito no que está aí. Mas o que ele está dizendo, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, eu estou aqui pregando e falando para vocês. Não é, pela pregação que vocês vão se manter firmes. É pela convicção que você já tem convicção. Aqui é apenas para nós nos cada vez mais acreditar, nos aprimorar mais, mas você já tem a convicção. O meu justo, disse o Senhor, viverá da fé. E tem mais uma parte que diz, não sei se foi aí, ou é mais no outro texto. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí, diz assim, Ezequiel,
Nós não somos dos que voltam para trás. Nós somos do que avança para frente, para conservarmos a nossa alma. Irmãos, como eu estou falando para vocês aqui, temos aqui uma vida simples, não temos muitas coisas materialmente, nem precisamos, só o básico mesmo, e alguém olha para nós e nos despreza. Irmão, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estaremos com Abraão, Isaque e Jacó, nós estaremos com Jesus, nós estaremos com os milhares e milhares de anjos no céu, nós estaremos vendo a cidade que um dia foi falada na palavra, nós estaremos contemplando a face de Deus. Agora, o apóstolo Paulo diz, tudo é em parte, tudo aqui é em parte, a adoração é aqui em parte, nós não adoramos a Deus perfeito aqui, porque nós estamos falhos, nós não temos uma alegria aqui completa, porque aqui é tudo em parte, tudo em parte, tudo em parte. Mas então o que vier aqui é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Aleluia. Tudo que é em parte será aniquilado e nós subiremos e estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Finalizando, agora, Romanos 5 e verso 1. Quem achou, ou quem achar, pode ler. Andamos por fé, o título da mensagem de hoje. E não por vista. Amém? Sendo justificado pela fé. Por isso que a importância, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Não é isso o texto que diz? Acreditamos, não foi? Estamos aqui. Com as faltas, com as dificuldades que temos, com os defeitos, mas estamos sendo aqui orientados e a gente vai ouvindo e vai fazendo nossa parte, melhorando. Aquilo que você vê que não bate com a palavra, você vai deixando. Então, como a irmã leu aí, volta aí, irmã, que eu esqueci. Sendo justificado, temos paz com Deus. Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, porque antes nós não tínhamos paz com Deus. Os irmãos não lembram as angústias que tinha, a tristeza, aquela insegurança e certeza que nós tínhamos? Eu lembro disso. Eu mesmo não sabia para onde eu ia depois de morrer. A gente ouvia falar muito do inferno, né? O céu era bem pouquinho que a gente via falar do céu, era muito coisa do inferno. Fulano vai para o inferno. Tem até o costume de mandar os outros para o inferno. Né? Vai para o inferno. Né? O inferno, mas nós não nos preocupava, será assim? Não, ia levando a vida. Mas nós tínhamos uma angústia no coração, uma tristeza, uma insegurança, um temor, porque não tem segurança. Quem não tem segurança em Deus, ele tem temor, ele tem medo, ele tem ansiedade. Ele não sabe para onde vai. Mas quem está seguro em Deus, irmãos, é os montes se derretendo, é as ondas cobrindo os montes, é o incêndio, é as guerras, é todas as coisas acontecendo ele em paz com Deus. Em paz com Deus. Porque esta paz que recebemos não vem da terra, vem de Deus. Então, se somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, você tem paz com Deus? Continue servindo. Continue, quando o inimigo lançar alguma coisa, não aceite. Não dê ouvido. Fique no que o Senhor falou pela palavra. Jesus falou, vou ficar no que Ele disse. Porque a palavra dele é a verdade. Amém? Eu disse que ia terminar, mas cedo terminei. Irmãos, amanhã temos trabalho de culto evangelístico, culto relâmpago, né? Ali na casa da irmã Zefinha, né? Os irmãos levam a caixa. Acho que não precisa levar a cadeira, né? Só se tem lá, né? É mais evangelismo local, né? Tá certo? E sábado nós temos